Graça e paz, meus queridos irmãos. Eu sou o pastor Evaldo, da Igreja Presbiteriana em Monte Alto, aqui em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. E hoje, dando seguimento aos nossos estudos no desenvolvimento da salvação, nosso assunto hoje é o estado do homem. Quem é o homem? O que é o homem? Qual é a nossa real situação? Nós vamos estudar isso. Porque a partir do momento em que o homem não tem noção de pecado, em que o homem não tem noção da realidade, vive de fantasias. O homem moderno que se acha muito inteligente, que se acha muito sábio, que se acha muito equipado, vive de fantasias. Terrível coisa foi todo esse período do iluminismo, das grandes novidades que fizeram o homem achar que estava desenvolvido e não precisava mais de Deus, não precisava mais da palavra de Deus. Como nós vimos no estudo anterior, o que é a palavra de Deus? Ela é a verdade, não é uma verdade. Não é uma opção para a verdade, é a única verdade. E sendo a palavra de Deus a única verdade, ela respalda todo esse humanismo em que o homem vive? Não, não tem amparo nenhum. São ideais lindos, bonitos, mas só para enganar o homem. O homem não é esse centro da humanidade. O homem não é o centro de todas as coisas. Pelo contrário, o centro sempre foi Deus, continua sendo Deus e será sempre Deus. Porque no dia em que os nossos olhos se fecharem nesta vida, ou o Senhor Jesus voltar primeiro, é diante dele que vamos comparecer. Nós não vamos comparecer diante de um tribunal de homens para ser julgados. Nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus. Ele é o Senhor do universo, ele é o Senhor da terra, ele é o Senhor das nossas vidas, ele é o nosso dono. É isso que a palavra significa, Senhor, é o dono. Ele é o dono das nossas vidas. Nós pertencemos a ele. Mais adiante, vamos ver os estudos em que isso vai ficar tão claro. A quem o homem pertence? Ou ele é escravo do pecado, ou é escravo de Deus. O escravo do pecado está seguindo mentiras, está seguindo ilusões, erros e enganos. Essa é a função do diabo, nos manter presos ao erro, à mentira, ao engano. Enquanto que o escravo de Deus o segue amorosamente. Para isso, as figuras do Antigo Testamento servem para mostrar aqueles escravos que, sendo tão bem tratados na casa dos seus senhores, eram tidos como da família. Terminado o tempo em que eles tinham que prestar a escravidão, eles podiam escolher continuar naquela casa, escolher ficar como escravos naquela família, ou melhor, não como escravos, mas como membros da família. Então, queridos, essa é a grande distinção. Você ama a Deus que te buscou, que te resgatou, que pagou o preço por você? Vamos entender um pouco melhor qual é o real estado do homem. Vou colocar aqui na nossa tela. Pronto. Está aqui o material que nós vamos estudar. Já estou pequenininho aqui do lado e vamos ver qual é a realidade do estado do homem. Diz assim: apesar de Deus poder ser reconhecido através da sua criação, lá em Romanos 1, 20 e 21, o homem decaído não pode por si mesmo buscar a Deus, pois a humanidade foi entregue a uma disposição mental reprovável, contrária a Deus. Gente, para pensar. Salmo 19 e vários outros no Antigo Testamento vão nos mostrar o Deus que se manifesta na sua criação. Vamos ver aqui Romanos 1, 20 e 21. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade,
claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Pare para pensar. É impossível olhar para a criação, é impossível olhar para tudo que existe ao nosso redor, é impossível olhar para o bebezinho e não reconhecer que existe um Deus, de que existe uma inteligência superior que controla toda a criação, que controla todo o universo, que controla toda a vida. É impossível não reconhecer Deus. No entanto, ao invés de reconhecê-lo e tê-lo como Deus da sua vida, o que os homens fazem? Orgulho, soberba e vaidade. Os mesmos pecados que derrubaram Satanás e seus anjos e se tornaram demônios, derrubaram Adão e Eva, continuam derrubando toda a humanidade. Porque o homem, ao invés de dar graças a Deus, cria, inventa historinhas para o próprio homem para dizer que o Deus que ele reconhece, ele deixar de reconhecer. O coração dele fica obscurecido com raciocínios que não têm pé nem cabeça. O homem, por mais que busque amparo numa pseudociência, a pseudociência há mais de século foi toda desmascarada. Incrível que ninguém admite isso. A ciência de verdade há mais de século que reconheceu que as historinhas inventadas foram apenas historinhas inventadas. O que a arqueologia, o que a ciência faz séria é de reconhecer que tudo que está na Bíblia é verdadeiro, que tudo que está escrito na Bíblia é fato, é uma realidade. Reconheça Deus como sendo o Senhor da sua vida. Reconheça-o, porque ele de fato existe. E isso se mostra por toda a natureza, por toda a criação e pela sua própria existência. Agora, o que acontece com o homem quando o homem despreza o conhecimento de Deus? Romanos 1:28 fala isso. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Todo aquele que despreza a Bíblia, todo aquele que despreza a palavra de Deus, todo aquele que despreza reconhecer a Deus, ele acha que está sendo sábio e, na verdade, está sendo entregue a uma disposição mental reprovável. Ele se torna o pior dos tolos, porque nega a realidade. É como o louco que está batendo a cabeça numa parede achando que vai atravessá-la. É isso que o homem faz quando acha que é muito sábio e despreza a palavra de Deus. Ele deixa de lado tudo aquilo que é verdadeiro para viver a mentira. Então, prosseguindo, desde que o homem foi feito puro, santo, sem mácula do pecado, vivia em comunhão com Deus, e esse relacionamento foi rompido pelo pecado da desobediência e de querer decidir por si mesmo, ao invés de apenas confiar em Deus, esperar totalmente em Deus, como diz Provérbios 3:5 e João 13:7, o homem foi obrigado a viver sob um pacto de obras. Pacto esse que vem em Gênesis 2:17, 4:7 e Romanos 3:20. Vamos dar uma olhadinha. O que Deus quer do homem? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A própria Bíblia já avisa, não cometa esse erro. Isso está escrito aonde? Provérbios, um dos livros de sabedoria. A verdadeira sabedoria é aquela que procede de Deus. Você quer ser sábio? Seja sábio
aos olhos de Deus e não aos olhos dos homens. Os homens que no curso da história consideraram que eram muito sábios, quem foram, ninguém nem sabe dizer. Aqueles cujos nomes chegaram até hoje, chegaram até nós, é porque os nomes deles estavam envolvidos com o cristianismo. Em função de Cristo, em função do Senhor, em função da sua palavra, esses homens foram lembrados. Por eles mesmos, insignificantes para a história, porque só vem sabedoria naquilo que procede de Deus. No mais, é o engano do momento e que só vai trazer escândalo para a própria pessoa. Essa mesma ideia, ela é tratada no que se chama a contrário senso, reconstruindo pelo outro lado. Em João 13:7, respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois, ou seja, age por fé. Confia em mim, confia no Senhor, mas confie que o Senhor é aquele Deus que é santo, justo, bom. E se Deus é santo, justo e bom, o que ele estiver fazendo será sempre o melhor para todos nós. Confie no Senhor. Depois você compreende. É assim que nós vivemos por fé. Se você sabe quem é Deus, o que quer que Deus esteja requerendo de você, depois você compreende. Apenas confie nele. Viva a realidade da sabedoria da palavra de Deus. E o homem, tendo ido viver sob um pacto de obras. Que pacto de obras é esse? É obras, aquilo que o homem vai fazer. Gênesis 2:17 diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Que árvore era essa? Não interessa, não faz diferença. Que árvore era essa? Não tem finalidade saber qual era. Os homens inventam histórias sobre a maçã, mas é pura invenção de homens. Por causa do radical latino da palavra maçã, mal, malus, e daí decorreu toda uma invenção, uma história, um engano, um erro de homens. A Bíblia não revela, e se a Bíblia não revela, não é fato, não é verdade, é mera invenção de homens. Qual é a essência, o que está sendo ensinado? Um pacto de obras para obediência. É isso que a Bíblia está dizendo. Foi estabelecida uma regra para que o homem obedecesse. O homem obedeceu? Não. O homem não obedeceu e comeu daquilo que não podia comer. Ele tinha um jardim inteiro. Podia comer o que quisesse, menos aquilo. E ainda assim o homem desobedeceu. E na sua desobediência, ele ofendeu a esse Deus bom, perfeito e agradável. A esse Deus que é justo, a esse Deus que galardoa aquele que o obedece e, ao mesmo tempo, foi ofendido. Há um pecado. E o pecado precisa ser punido, porque Deus é justo. Deus é bom e, ao mesmo tempo, é justo. Não podemos confundir os atributos de Deus achando que Deus é apenas bom. Não. Deus é bom, Deus é justo, Deus é santo, Deus não pactua com o pecado. E aí é que está a questão. O homem devia ter cumprido e não cumpriu. E vai além. Já que o homem pecou, como lidar com isso? Gênesis 4:7 diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se você agir bem, é claro que você vai ser aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Qual é a consequência do pecado estar à porta? O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Quando o homem pecou, o pecado passou a estar à porta. Adão, até aquele momento, não pecava. Ele não precisava pecar. Ele não era obrigado a pecar porque não era inclinado para o pecado. Quando ele pecou, o pecado passou a estar à porta. Então, em toda a descendência de Adão e Eva, todos nós, o pecado está
a porta. Todos nós temos inclinação natural para o pecado. E em todos nós, a regra de Deus é: o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Dominá-lo por quê? Para agradar a Deus. Santifique-se para o Senhor. O que é ser santo é ser separado. Separe-se do mundo, separe-se do pecado, separe-se de Satanás, separe-se da queda, separe-se da desobediência e faça tudo aquilo que é agradável a Deus. Cumpre a ti dominá-lo. E aí vem a grande questão. Desde Adão e Eva até hoje, quantos homens conseguiram cumprir isso? Ninguém. Nenhum sequer conseguiu cumprir. Para isso, o próprio Deus se fez homem e veio habitar entre nós, Jesus Cristo. Aquele que era Deus e também era homem, e sendo homem, cumpriu com perfeição. O desejo era contra, mas ele o dominou. Morreu santo, e por ter morrido santo, ressuscitou. O Senhor Deus o ressuscitou, ou ele próprio ressuscitou a si mesmo, como nós podemos extrair do entendimento que traz a Escritura. Sendo ele o Senhor da vida, a morte não poderia contê-lo. Ele é o Deus Criador. E vai mais. Romanos 3:20 diz: visto que ninguém será justificado diante dele por meio da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Aquele que lê a palavra de Deus reconhece o pecado. Aquele que lê a Bíblia reconhece que existe pecado e que é pecador, e que ninguém jamais poderá ser justificado diante de Deus apenas pelas obras da lei. Por quê? Porque Jesus Cristo veio, cumpriu a lei e é pela fé nele que nós podemos ser salvos. Então, desde o Antigo Testamento, nós vemos todo o povo de Deus, todo o povo de Israel aguardando a vinda do Cristo, porque pela fé nele todos seriam salvos. A redenção de todos os homens. Nesse texto, nós vemos logo o versículo anterior falando do próprio Cristo, falando do Senhor. É nele que nós somos justificados. Então, o pecado do homem afetou a criação inteira. Não foi só o homem que se tornou o pecador. Toda a natureza, toda a criação ficou pecadora, fazendo surgir toda forma de desequilíbrio, violência, doenças, mentiras, tudo procede do pecado. Somente quando Deus revelar a completa adoção dos seus filhos através do seu primogênito Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que a criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, vamos analisar melhor. O pecado do homem afetou toda a criação. Gênesis 3:17 vai nos falar isso. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Aquilo que todos os dias Adão e Eva apenas estendiam a mão e colhiam, agora eles tinham que arar a terra. Agora eles tinham que semear, agora eles tinham que irrigar, agora eles tinham que cuidar, senão eles não comeriam. Do suor do teu rosto comerás. E isso se tornou regra para todo homem. Você trabalha, você produz, do suor do teu rosto comerás. Você precisa produzir, porque essa é a regra dada por Deus. Quando nós vemos na Bíblia Deus chamando as pessoas para serem servos dele, Deus foi
a Elias, Deus foi a Eliseu, Deus foi a vários santos que estavam trabalhando. Não há um momento em que vejamos Deus chamando quem está à toa. Deus chama trabalhadores para trabalharem para Ele, para o reino de Deus. Deus não chama a gente à toa para fingir que é servo de Deus. Deus chama trabalhadores para trabalharem mais ainda para Ele. E vamos continuar, então, o que os demais textos vão nos falar a respeito disso. Romanos, capítulo 8, fala exatamente sobre isso, sobre a revelação dos filhos de Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O que é isso? Volta de Jesus Cristo, quando, ao voltar, as pessoas serão separadas. Os que são salvos e que pela fé em Cristo Jesus se tornaram filhos de Deus, e aqueles que não tendo crido em Jesus, que não foram para a igreja para professar a sua fé em Cristo Jesus, não se tornaram filhos de Deus, continuaram sendo apenas criaturas e por permanecerem no seu pecado, permanece a condenação. Então, a ardente expectativa da criação é saber quem são esses filhos de Deus, é saber quando Jesus vai voltar, para que o pecado do homem que está lançado sobre toda a criação seja retirado. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, como nós acabamos de ler, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. A natureza não queria estar como está, a criação não queria estar da forma como está, mas está por causa do pecado do homem. Atos 3:21 vem falar exatamente disso, ao qual é necessário que o céu receba, Jesus, até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Isso sempre foi dito por Deus através de todos os profetas, através dos apóstolos, e nós temos isso em toda a Escritura. Então, pare para pensar. O pecado é importante? É. O pecado vai definir aqueles que permanecem no pecado e, portanto, continuam sendo meras criaturas daqueles que, tendo aceitado Jesus Cristo, se tornaram filhos de Deus, foram adotados em Jesus Cristo e passam a pertencer a Deus. Esses serão salvos, esses serão resgatados. Podemos continuar no pecado? Não. O homem pode livremente agir como quer? Não. O homem precisa conhecer a Deus. O conhecimento de Deus é essencial para que o homem, não desprezando o conhecimento de Deus, consiga entender toda a realidade. Deixar de lado a falsa sabedoria humana, que é apenas erro, mentira e engano. Está mantendo as pessoas agarradas a ilusões enquanto a verdade está passando. Enquanto Deus, a Bíblia, a única verdade, está passando. A oportunidade da salvação está passando. E os homens estão agarrados ao pecado, à mentira, à soberba, à vaidade, ao orgulho, e sofrerão as mesmas condenações que Satanás, que seus demônios e todos aqueles que não buscam conhecer a Deus, obedecê-lo e amá-lo como ele merece ser amado. Então, faça perguntas a você mesmo. Leia a Bíblia e faça perguntas à Bíblia. Quem são os filhos de Deus que o Pai adota por amor do Filho? Como nós podemos ser agradáveis a Ele, a Deus, até sermos
aperfeiçoados, ou seja, recebidos no céu, na glória. O que Deus determinou e espera que nós façamos. Faça-se perguntas. E é disso que nós vamos continuar tratando nos nossos próximos estudos. Vou encerrar aqui essa tela. Pronto, voltei aqui à tela cheia e nós vamos encerrar esse e peço que você reveja, ouça novamente, leia esses versículos bíblicos, se aprofunde, reveja os 2 estudos anteriores, se aprofunde. O nosso assunto é desenvolvimento da salvação. Não é apenas ouvir falar, vai na igreja que está salvo, e passa 30, 50, 80 anos de dentro da igreja se iludindo sem entender. Entenda, busque o conhecimento de Deus, porque esse conhecimento de Deus é a verdade de Deus, é a única realidade verdadeira em que você se encontra que vai conduzir a sua vida ao centro da vontade de Deus. Você quer ser abençoado por Deus? Você quer ter a certeza de habitar com Deus? Você quer ter a certeza de que você é agradável a Deus? Você quer ser instrumento nas mãos de Deus? Conheça Deus. Conheça a verdade. Viva a verdade. Mergulhe na realidade e bendiga o nome do Senhor. Pai querido e amado, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo de estudo, por esse tempo na tua santa presença, e te peço, Senhor, opera, trabalha na mente, no coração, na alma de cada um que ouvir esse e todos os demais estudos, e que tenham, Senhor, o forte desejo de te conhecer, de te buscar, de viver para a honra e a glória do teu santo nome, porque importa-nos, Senhor, levar o nome de Cristo a toda a face da terra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique com Deus e o Senhor te abençoe.